Bom, gente, nesse vídeo aqui nós vamos ver mais um circuito interessante em que poderemos usar aqui para testar e também saber a tensão real de LEDs, né? Eu já mostrei aqui circuitos e testadores aqui em outros vídeos para a gente medir a tensão dos LEDs, né? E testarmos eles, né? Testarmos e medirmos a tensão, porque como eu já falei, os LEDs, né? Eles possuem tensões diferentes, né? Eles trabalham numa tensão diferente, vários LEDs, diferentes cores, né? Eles trabalham diferentes milímetros também, eles trabalham em tensões diferentes, né? E por isso também, consequentemente também, eles terão uma correntezinha em miliamperes diferente também. E por isso é bom você saber disso pelo seguinte fato, porque para você ligar um LED em 12 volts, você precisa colocar um resistor de um certo valor. Porém que se o LED ele trabalha com a tensão menor do que outro, aquele resistor, aquele LED que ele acende numa tensão de 12 volts, ele acende no máximo brilho dele. Ele é de uma tensão diferente. Se você pôr um LED, no caso de uma tensão menor, com aquela resistência que está ali, ele poderá queimar. Então, você tem que se fazer um cálculo para saber qual o valor de resistência que você vai botar para aquela tensão, dizendo assim, de 12 volts. Obviamente que um LED com tensão menor do que aquele que está em 12 volts, né, que vamos dizer está com uma resistência de 1K, terá que ter uma resistência maior, né, um resistor de resistência menor para poder trabalhar, porque senão ele pode extrapolar e queimar, né? Então é bom ter muito cuidado antes de ligar um LED, saber em que tensão ele trabalha, entendeu? Para poder também calcular o resistor em que ele será utilizado. Mas aí fica a seguinte situação, né? Mas se quisermos testar vários LEDs, entendeu? Sabendo que eles vão ter tensões diferentes por apresentarem e emitirem luz em cores diferentes, e também isso vai do tamanho dele, né? Do milímetro, da milimetragem dele, né? Pode variar também a tensão aí de um LED para outro. Por isso eu tenho aqui um circuito interessante que você poderá gostar, né? Fácil de fazer. Eu só estou procurando aqui um LEDzinho vermelho, né? Só um momento. Bom, aqui está o LED vermelho, né? Então, tenho aqui um circuitinho, que esse circuito, ele faz com que nós cheguemos à tensão real de um LED, né? Vamos dizer, tem LEDs que trabalham com 2 volts, tem LEDs que trabalham com 3 volts, tem LEDs com tensões mais altas ainda, já tem LEDs, né, aí no mercado que são usados em luminárias aí de ruas, que trabalha até com 12 volts, né? E nós precisamos saber qual a tensão real de um LED, caso a gente precise fazer a ligação do LED em algum equipamento aí eletrônico, né, para sinalizar, fazer outras funções aí. E é bom nós termos um circuitozinho pronto na nossa bancada para isso. Esse circuitinho aqui é um circuito fácil de fazer, de montar, e eu vou mostrar o esquema dele aqui para vocês, né? E nós vamos ver agora como ele funciona. Mas para esse circuito aqui nós vamos ter que fazer uso de um multímetro. É imprescindível que você tenha um multímetro para fazer isso, porque para testar os LEDs você vai apenas colocar os LEDs e saber se os LEDs está bom ou ruim, como eu vou fazer aqui, ó. Vou ligar aqui o circuito.
pegar aqui minha tomada, vou ligar o circuito. Ele tem que ficar ligado numa fonte aqui e o máximo de tensão aqui, né? Com essa fonte aqui eu posso mudar para a tensão que eu quiser. O máximo de tensão que eu vou jogar aqui são 12 volts. Antes de eu ligar aqui a fonte, deixa eu verificar se está tudo ok com o circuito, se não tem nada encostando aqui, porque se algum fio encostar aqui no outro é fatal e aí vocês não vão ter vídeo. Eu tenho que ver também se o circuito está todo ligado, não está ligado. Soltou aqui uma perna, só um momento. Então muito bem, pessoal, eu já estou aqui com o testador ligado, né? E eu estou na tensão aqui de 12 volts, tensão máxima aqui dessa fonte minha, né? E aqui vocês veem que eu posso pegar o teste, os LEDs, né? E testando rapidamente aqui, ó. Isso para saber se o teste está bom ou está queimado ou está ruim. De um lado não vai dar, não vai acontecer nada, porque o LED é um diodo, né? Diodo que emite luz, né? E do outro lado vai dar, então assim, dessa maneira você sabe que o teste tá bom, né? Que o LED tá bom. Então, esse circuito ele possui um potenciômetro. Potenciômetro pelo qual você pode fazer o ajuste, entendeu? Do brilho do LED. Porque o que é que acontece isso? Você vai aqui, ó, dosando, ó, acendendo o LEDzinho gradativamente até ele atingir a tensão máxima dele. É porque, como eu falei, né, a fonte fornece 12 volts. E 12 volts, se a gente for pegar um LED desse e ligar diretamente, com certeza ele não vai nem ter tempo para pedir socorro, né? Então você já sabe que o LED vai queimar rapidamente. Já com esse circuito aqui, você vê que eu não preciso colocar nenhuma resistência aqui, porque eu já tenho o potenciômetro, também tem um resistor já fixo aqui protegendo os LEDs. Então os LEDs de qualquer tensão, vamos dizer lá, né, de várias tensões, né, qualquer tensão não, de várias tensões que eu ligar aqui, eles vão funcionar, porque eles vão estar dentro de uma faixa de segurança, para eles acenderem no brilho máximo e também para eu fazer também, né? Saber como é dosar a corrente aqui nesse LED. Mas o mais interessante do circuito aqui é nós observarmos aqui, né? Nós vermos aqui os valores de tensões desse LED. É aí que entra o nosso amigo multímetro. Então, eu posso utilizar aqui o multímetro para conectado aqui ao testador de LEDs, né? Para verificar a tensão real aqui dos LEDs. Deixa eu só posicionar ele aqui no local que você dê para ver a leitura que vamos fazer dos LEDs, né? Então eu vou posicionar a ponteira aqui, posicionar a ponteira negativa aqui, negativo, e nós temos lá 12 volts, né? Tenho 12 volts da fonte. Se eu mudar aqui, abaixar, eu vou para 9 volts, vou abaixando. Mas as tensões mais baixas não são interessantes, porque elas não vão me dar o valor real da tensão que eu quero, entendeu? Da tensão dos LEDs. Já os LEDs, a tensão de 12 volts, ela vai me dar por quê? Porque eu já tenho um resistor aqui, uma resistência fixa, um valor de resistência fixa para calculado aqui para qualquer LED que eu vá colocar aqui, né? Vários LEDs que eu vou colocar aqui, de várias tensões, né? Então vamos observar aqui qual é a tensão desse primeiro LED aqui, que é esse LED branco. Então é só eu... Não, LED branco não, esse LED que emite luz azul, né? Então é o LED que emite luz azul
E observa lá, ó. Deixa eu botar aqui para vocês pegarem o LED. O LED emite uma luz aqui azul. E a tensão dele é de 2,6 volts. Entendeu? Se eu virar aqui o LED não vai acontecer nada porque o LED é um diodo emissor de luz. Só deixa passar a corrente só em um lado. Então olha lá, pessoal. Variou um pouquinho porque eu mexi, mas é 2,6 volts. Entendeu? Isso serviria também como um regulador de tensão, né? Para eu poder, desde quando eu mantenha a tensão da fonte no valor que ela está, posso ligar LEDs e outros componentes aqui, né? Que funcionem, entendeu? Uma determinada tensão. E olha lá, esse LED branco aqui, que emite luz branca, é de 2,7 volts. E assim você fica sabendo a tensão real desse LED. Agora vamos ver aqui o LED verde. O LED verde aqui não acendeu. E se não acender, de novo é porque ele já era, né? 8 volts. Volts. Virei ele de um lado, ele não foi. Bom, vocês veem que eu tenho 12 volts lá, porque eu não estou medindo nada. Quando eu ponho o LED aqui, pessoal, o dispositivo me indica que esse LED já foi para as cuculhas, né? Eu acho que ele tá ruim mesmo, não tá acendendo. Viro de posição, ele não acende. Então realmente o LEDzinho verde aqui não está funcionando mais, ou pode ser também um mau contato. Vamos testar outro LED aqui. Eu já testei e eu só tenho esses LEDs mesmo. Vamos ver aqui esse LED, 12 volts, também de 2,7 volts. Vamos ver aqui o LED vermelho, né? Olha lá o LED vermelho. LED vermelho lá de 2,5 volts. 2,5 volts. Eu não tenho mais LED, só tenho esses aqui, né? Então, como vocês observaram, o LED verde não está acendendo, não está funcionando. Ele não está funcionando, né? De um lado, ele apresenta 0 volts. Do outro lado, uma tensão que baixíssima, não tem nada a ver, então esse LED já está ruim mesmo. Então é isso aí, pessoal. Esse circuitinho aqui foi só para mostrar para vocês como é fácil sabermos mais um circuito desse, onde podemos saber a tensão real de um LED que a gente for usar, né? Várias tensões aí de diferentes LEDs. Agora vamos ver aqui esse circuito aqui, o esqueminha desse circuito. Então olha lá, pessoal, tô aqui com o esquema de desse circuito. E para quem aí já conhece esquemas e diagramas e componentes, nomes de componentes, diagramas de componentes, né, de eletrônica, nesse circuito a gente vai utilizar aqui um transistor MOSFET, como vocês podem observar aqui, transistor MOSFET, né? Esse MOSFET que eu estou utilizando aqui, ele é um MOSFET de canal N. O que quer dizer isso? MOSFET de canal N quer dizer que ele vai
ter um sinal positivo para funcionar no seu gate. Ele vai ter o dreno, que vai ser ligado aqui ao que vai ser medido, né? No caso aqui o LED, ele vai drenar a corrente, entendeu? Do componente que vai ser ligado a ele e que vai para a fonte, o positivo também. E o source será ligado ao negativo da fonte. E esse negativo, ele vai entrar para o potenciômetro, entendeu? E o positivo, ele vem para o outro lado do potenciômetro e o meio do potenciômetro ao gate do MOSFET. Então, eu terei aqui um resistor, né? Um resistor de 1K ligado à tensão de 12 volts. Se você for utilizar uma tensão mais alta, vamos dizer assim, de 24 volts, com certeza você vai ter que dobrar o valor desse resistor aqui. Se você for usar 6 volts, você vai ter que ser só a metade desse resistor aqui. E é isso, pessoal. O circuito é só isso mesmo, entendeu? Se você estiver interessado aí em fazer para te servir de maneira didática, né, ou prática também, a tua bancada aqui como está me servindo, seria uma boa, né? Então, coloquei aqui tensão real de LEDs, mas se você for usar só para testar seus LEDzinhos, tudo bom. E você também pode fazer ligações em séries com os LEDs para saber que tensão é que os LEDs, a tensão ali que está passando para os dois LEDs. Vou demonstrar aqui para vocês verem. Muito bem, gente. Então, eu tenho esse LED aqui, né? Como já observamos, a tensão dele será de 2,7 volts. Olha lá, a tensão dele de 2,7 volts, de 2,7 volts. Então, esse LED também, né? Você vê que os LEDs eles emitem luz branca, é a mesma tensão, né? Agora eu quero saber a tensão dos dois LEDs em série, né? E para eu ligar esses LEDs em séries, como é que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que ligar cátodo de um com anodo de outro, né? O cátodo vai corresponder ao positivo e o anodo vai corresponder ao negativo. Eu vou fazer a ligação aqui. Tá, pausa aqui para não demorar muito. Bom, pessoal, já fiz a ligação aqui dos LEDs, né, para ficar ligação em série, para observarmos que tensão vamos ter. Nós temos que ter o dobro da tensão, visto que nós temos dois LEDs em série. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Está caindo tudo aqui. Então tenho dois LEDs aqui em série, ó. Então eu vou agora ligá-los aqui. Vou ligá-los aqui. Só um momento. Vamos lá novamente, pessoal. Eu tinha ligado aqui errado, né? Liguei os LEDs. Olha lá, os dois LEDs ligados. E aí nós temos 5,4 volts, ou seja, 2,7 e 2,7. E você vê que os LEDs não diminuem o brilho, né? Não diminuem o brilho.
5,4 volts. 2,7 mais 2,7, né? Se ligarmos ao contrário, não vai acontecer nada. Mais uma vez, para vocês verem aí, né? Como montar um circuito desse é bom para ter conhecimento aí básico e também de cálculo aí de eletrônica. Então aí, os dois LEDs em série fazendo aí 5,4 volts. Se eu quiser colocar mais LEDs aqui, eu coloco, né? Mas vai chegar uma hora de tantos LEDs que eu for colocar aqui, colocar X LEDs aqui, que vai chegar uma hora que a corrente que vai estar passando, a corrente está passando é a mesma que está passando pelos dois aqui, né? Só que se eu for colocar muitos LEDs aqui, o que vai acontecer é que os LEDs vão ficar fracos, vão diminuir o brilho, que essa corrente vai ficar cada vez mais dividida, entendeu? Então a corrente vai ficar insuficiente para acender os LEDs e vai ficar, vamos dizer assim, também o resistor vai aquecer mais, né? O resistorzinho que está aqui protegendo os LEDs vai aquecer mais. Então eu já vou ter aí, como é que se diz, uma insuficiência. Ou seja, eu teria que fazer um cálculo aqui e colocar um resistor de resistência mais baixa, de valor resistência mais baixa, que pudesse atender a mais LEDs que eu colocassem aqui, né? A mais uma quantidade de LEDs que eu fosse colocando aqui. Mas deu para vocês terem a ideia aí de como é um circuito didático e pode ser um circuito prático aí na sua bancada. E é isso aí, gente. E o vídeo foi só esse. Entendeu? Se você tiver interessado em fazer um esquema, em montar um circuitinho desse, dê um print aí, né? Eu vou colocar lá também na aba comunidade para vocês poderem fazer aí esse circuitinho, esse testador de LED, e você verificar a tensão real aí dos seus LEDs, né? Então, um grande abraço para vocês aí, espero que tenha gostado do vídeo aí. Se quiser, deixa aí seu like, né? Fale aí, comente alguma coisa que você gostou e também que você não gostou, né? E também diga aí a localidade aí do território nacional aí de onde você está falando para eu ver o alcance dos meus vídeos, tá bom? Entendeu? Mais um vídeo aí aqui no canal Eletroeletrônica aí pra gente. Um grande abraço.